Graça e paz. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, que Ele fale conosco a sua palavra. Estamos lendo, meditando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos e estamos aqui no capítulo 6. Vamos continuar neste capítulo ainda e vamos ouvir a leitura do versículo 1 até o 11, os 11 primeiros versículos de Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A grande ênfase da fé cristã está baseada na nossa união com Cristo. E nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo enfatiza a nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo, ou a nossa identificação com Cristo, como também é chamada. A maior revelação do Novo Testamento é esta: nós em Cristo e Cristo em nós, nossa união com Ele ou nossa identificação com Ele. O versículo 5 diz assim, mas não é só o versículo 5 que está tratando de uma maneira nítida da nossa identificação com Cristo, da nossa união com Cristo. Mas o versículo 5 diz assim: porque se fomos, não é seremos, fomos unidos com Ele, Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, a palavra de Deus afirma que fomos unidos com Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. Esse fomos unidos com Cristo significa a nossa totalidade
total união com Cristo desde o momento em que Ele foi levantado da terra na cruz e nos atraiu para si, a si, nos colocando em seu corpo, passando pela morte e pela ressurreição juntamente com Ele, indo até ao eterno assentar com Ele nos lugares celestiais, com Ele nele. Fomos unidos com Cristo. Fomos. Não seremos. Fomos. Não foi o que nós fazemos. Importante isso. Não foi o que nós fazemos, mas o que Cristo fez que nos uniu a Ele. Nós não nos unimos a Cristo, mas fomos unidos a Ele por Ele mesmo. O próprio Cristo nos uniu a Ele. A palavra de Deus está afirmando que nós fomos unidos com Cristo, tanto na sua morte, como também na sua ressurreição. Irmãos, Deus nos escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo. Diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 4. Mas, historicamente falando, a nossa união começa na cruz, quando Ele nos atraiu para si. Ele mesmo disse isso: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Mesmo. Quando Jesus foi levantado na cruz, Ele atraiu todos os homens que Ele veio salvar em seu corpo e morreu com todos eles. A nossa união com Cristo foi decretada por Deus na eternidade, mas consumada na cruz, historicamente falando. Então, na primeira fase, Deus decretou. Lá antes da fundação do mundo. Na segunda fase, que é a fase que aconteceu no tempo a partir da crucificação de Cristo, quando Ele nos atraiu para si. Quando cremos, nossa unidade em Cristo, ela torna a nossa experiência pessoal. Portanto, na atração, quando Cristo foi levantado da terra, Ele exerce uma atração e nos coloca em seu corpo. Portanto, nessa atração ganhamos a nossa união com Cristo, porque Ele nos identificou com Ele na cruz. Na nossa morte, porque nós morremos com Ele, quando Ele morreu, nós estávamos nele, portanto morremos com Ele nele. Na nossa morte com Cristo, ganhamos a libertação do pecado. É muito importante você saber que essa morte com Cristo é uma morte para o pecado, para você ficar liberto
do pecado. E na ressurreição, na nossa ressurreição, juntamente com Cristo, ganhamos a vida dele, a vida de Deus. E ganhamos a pessoa dele. Ganhamos a pessoa de Cristo em nós. Porque estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo, Ele mesmo vive em nós. A nossa união ou identificação, e eu gosto bastante dessa palavra identificação em relação a Cristo, a nossa identificação com Cristo está bem evidenciada nas seguintes experiências que temos com Ele. Nossa união ou identificação com Ele está bem evidenciada nessas experiências que temos com Ele. Cristo crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, nós estamos crucificados com Cristo, é uma experiência dele, é também uma experiência minha, é uma experiência dele, é uma experiência nossa. Crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo, Cristo em nós, Cristo em nós. Nós entronizados com Cristo, sentado com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós fomos feitos participantes de todas essas experiências de Cristo. Assim como são fatos as experiências de Cristo, também são fatos as experiências que tivemos com Ele. Se estamos nele, o que aconteceu com Ele, aconteceu conosco. E aconteceu conosco como uma realidade espiritual de fé na palavra de Deus. Se eu colocar uma nota de R$100 no meio desse livro e queimar esse livro, o que acontece com essa nota de R$100? Vai queimar junto com o livro, vai virar cinzas também. A nota que eu coloquei dentro deste livro e eu queimei o livro, a nota recebeu o mesmo destino, virou cinzas. Esse é o conceito de união ou identificação com Cristo. Da mesma forma, Deus nos colocou em Cristo, e o que aconteceu com Cristo, aconteceu a nós também, que estávamos nele. Todas as experiências de Cristo tornaram-se nossas experiências em Cristo. Há 3 movimentos divinos que, nos atingindo, nos identifica em Cristo de forma absoluta e total. Os 3 movimentos divinos são a atração de Cristo. Ele nos atraiu, Ele nos levou para o corpo dele. Nós em Cristo, que é exatamente o resultado da atração, porque Ele nos puxou para Ele, para nos fazer identificados nele,
nos colocar nele, ali na cruz. E Cristo em nós. E Cristo em nós, que aqui é a ressurreição dele e nossa juntamente com ele, porque a partir da nossa ressurreição com Cristo, ele está em nós. A união de Cristo com a igreja consiste no fato de que a igreja está em Cristo e Cristo está nela. Essa união só é possível em Cristo. Você vê a importância de estar em Cristo, o quanto é importante. E o mais gostoso é que a gente tem comunhão viva, pessoal, íntima, profunda, prazerosa e contínua com Ele. Vivemos neste mundo crendo em uma coisa só. É a minha experiência. Vivemos neste mundo crendo em uma coisa só. Morri com Cristo e Cristo vive em mim. A vida de Cristo está em mim se manifestando. A soma de tudo isto é Cristo vivendo em nós. E lembre-se que Ele vive em nós a vida justa e santa dele. Cristo vivendo em nós é a soma de toda a nossa experiência com Deus e com a sua palavra. É a soma de toda a experiência que Deus quer para nós. A grande revelação do Novo Testamento é esse em Cristo. Em Cristo. Nossa união com Ele, que foi revelada, nós nele e Ele em nós. O projeto de Deus é nos fazer compartilhados em Cristo. Deus, irmãos, não tem nada para você fora de Cristo. Ele não tem nada para ninguém fora de Cristo. O objetivo de Deus é revelar Cristo em nós como o nosso tudo, como o nosso tudo. E se você já descobriu que Cristo é tudo, então já descobriu também que você não precisa de mais nada na sua vida espiritual além dele. O objetivo mais elevado na salvação de Deus é Cristo em nós. É aqui que Ele quer chegar com cada um de nós. A vida de Deus em nós acontece através do Filho de Deus em nós. A vontade de Deus é fazer o seu povo conhecer Cristo revelado em seu interior. Viu, irmãos? A vontade de Deus é fazer você, que Ele salvou, conhecer Cristo e crescer no conhecimento dele pela graça que está revelado, Ele está revelado em seu interior. Já foi revelado para você conhecer mesmo, crescer nesse conhecimento. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós,
Cristo dentro de vós, Cristo em mim, Cristo em nós, dentro. Esse é o projeto eterno de Deus. Cristo crucificado por nós é a base, e nós crucificados com Cristo é a experiência necessária para se alcançar a vida dele em nós, para que ele venha viver em nós. A vontade de Deus para nós é revelar Cristo cada vez mais no nosso interior, para que o conheçamos. Esse é o crescimento da nova criatura. É assim que a gente cresce. Paulo diz assim, em Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 17, pode até ser lido aí, fazendo favor. Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo diz: Deus me separou desde antes de nascer e me chamou, separou e chamou pela sua graça, e achou por bem, foi Deus que achou por bem, Ele é que quis revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse. Então Deus chamou, antes Deus separou, Deus chamou, e para quê? Para revelar Cristo nessa pessoa que Ele separou, que Ele chamou. Revelar Cristo em nós. E Paulo ainda diz: para que eu o pregasse. Paulo não precisou consultar ninguém. Ele não precisou ir fazer um curso em Jerusalém de como pregar. Ele saiu pregando, porque a autoridade da pregação, irmão José Rabelo, é Cristo revelado em você. Se Ele estiver em você, você tem a autoridade para pregá-lo, anunciá-lo. Agora, temos que gozar dessa riqueza sem fim, que é Cristo em nós. Cristo em nós. Se você tem um tesouro, mas não sabe avaliar esse tesouro, você não pode gozá-lo. Se você tem joia valiosa, mas não sabe avaliar, você não pode gozá-la. No momento que você avaliar esse tesouro que é Cristo, tesouro inesgotável que é Cristo dentro de você, você vai gozá-lo. Para que um tesouro, se não for para gozá-lo? Tem gente que tem dinheiro, muito dinheiro, e ganha mais, e guarda mais, e só guarda.
e ele não usufrui. Mas um tesouro não adianta nada para ser guardado se não for para ser usufruído. Quando você usa do seu tesouro terreno, ele fica diminuído no que você usou. Mas o tesouro da vida de Cristo em nós, quanto mais você usufrui, mais aumenta, porque Jesus veio para nos dar vida, e uma vida com abundância, em abundância, é cada vez mais. Irmãos, nós não somos buscadores de Cristo, mas descobridores de Cristo. A partir da minha regeneração, você foi regenerado para crescer no conhecimento de Cristo, para descobrir o quão maravilhoso Ele é, todo dia, todo momento. Quanto de Cristo eu tenho em mim? Você diz, Cristo está em mim, Cristo vive em mim, mas quanto de Cristo você tem? Tudo. Ele é tudo em mim. Em Cristo já tenho tudo em mim, mas precisamos conhecer esse tudo que eu tenho em mim. Precisamos crescer nesse tudo que é Cristo em mim. Você ganha de presente uma fazenda. Alguém resolveu te dar uma fazenda. Alguém muito rico, que tem muitas fazendas, iguais ou maior a que ele deu para você. Você ganha de presente uma fazenda de 100.000 alqueires. 100.000 alqueires é muita coisa, é grande. Você não tinha nada, você sai de um terreno de 12 por 30 metros, onde está a sua casa, sua casinha, e vai morar na fazenda de 100.000 alqueires. Você chega na sede da fazenda. Você e sua família chegam lá na sede da fazenda e vê as belíssimas construções, árvores frutíferas, umas vacas por ali, uns cavalos. A partir desse momento você não vai ter a fazenda, ela já é sua, toda. Mas agora você precisa conhecê-la, você precisa descobri-la. Você não pode se contentar em ficar ali na sede da fazenda, desfrutando, que já é muita coisa. Você não pode ficar contente em caminhar nos arredores da fazenda todo dia. Você tem que caminhar mais. Você tem que caminhar muito para conhecer a fazenda. Quem sabe pegar um helicóptero para andar na fazenda tão grande, para conhecê-la. Assim é Cristo em nós. Cristo está em mim, já o tenho em mim. Eu tenho tudo em Cristo, mas eu preciso caminhar na comunhão com Ele para descobrir o Senhor, o quão maravilhoso Ele é, descobrir mais. E esse mais não para.
Você sabe por que não para? Porque Cristo é inesgotável. Ele é eterno. E eu só posso conhecer porque Ele foi revelado em mim. Ele foi revelado em mim. Por isso eu posso conhecer. Cristo é a minha vida. Não há coisa maior, mais elevada do que isso. Eu peço a Deus, peço ao Espírito de Deus, que nos ensine a avaliar esta vida de Cristo dentro de nós. Você fala tanto que Cristo vive em você. Você já avaliou o que significa isso? O quão profundo é isso? É preciso, irmãos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tem um texto ali em Efésios, capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Tomados, aí é quando está cheio derramando. A outra versão diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios. Cheios de quê? Olha no texto. Cheios de quê? Tomados de quê? Pode dizer alto. Toda a plenitude de Deus. O que é isso? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Cheios de Cristo, que é o próprio Deus. Este Deus que está em mim é Cristo, e eu estou cheio. O cristão está cheio de Cristo. Ser cristão, da forma como eu entendo, é alguém que morreu e ressuscitou com Cristo, a fim de Cristo viver a sua vida nele e através dele. É o conceito que eu tenho de cristão. Cristão nascido de novo. Ou morremos e ressuscitamos com Cristo, a fim dele viver em nós, ou não faz sentido nenhum ser cristão. Qual é o conteúdo de um cristão? Qual é o conteúdo de um cristão? Porque Cristo, ele veio trazer conteúdo dentro de nós. E qual é o conteúdo de um cristão? É Cristo. Cristo. Ele está cheio de Cristo. Todavia, ainda pode ter mais de Cristo, porque Cristo é inesgotável, mas no sentido de conhecer, descobrir quão precioso, maravilhoso Ele é. É o que Jesus falou. É o que Jesus falou. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem está cheio de Cristo, como que é a pessoa que está cheia de Cristo? Quem está cheio de Cristo evidencia Cristo a partir de si mesmo, manifesta Cristo, derrama Cristo. Quem está cheio derrama. Se eu encher esse copo aqui bem cheio e continuar, vai derramar. Quem está cheio de Cristo derrama Cristo. Cristo sai nas suas atitudes, comportamento. Cristo sai no testemunho, na pregação. Cristo sai. Tem uma ilustração que alguém me mandou para mim, foi o Emerson, que eu quero contar aqui do meu jeito, que é assim:
E ela se encaixa bem no que estou falando agora. Se você tem uma xícara em sua mão cheia de café, você está com uma xícara de café aqui. Uma pessoa vem, esbarra em você, e derrama café em você, na sua roupa. Você está tomando café, alguém, puf, derramou o café. A questão agora é a seguinte, preste atenção. Por que o café foi derramado? Por que foi derramado café? Foi o descuido da pessoa? Porque tem pessoa descuidada mesmo. Foi o tropeço dela? Ou foi a intenção dela? Ela queria mesmo fazer isso? Nada disso é a resposta. Derramou café, sabe por quê? Porque a sua xícara estava cheia de café. Foi por isso que derramou. E se tivesse água? E se tivesse chá? Derramava chá. Irmãos, o que nós derramamos na hora dos trancos e esbarrões da nossa vida, o que derrama de nós? Preciso prestar atenção. Na hora difícil, do sofrimento, das pancadas da vida, a gente leva pancada mesmo. O que derrama de você? Sabe o que derrama de você? Aquilo que você está cheio. Se estamos cheios de Cristo, é a vida dele que vai derramar, é o caráter dele que vai derramar. Nas horas dos trancos, esbarrões, empurrões pelos quais passamos nesse mundo, e não tem jeito de não passar. Mas se estamos cheios de nós mesmos, é isso que vai ser derramado. Se estou cheio de mim mesmo, é isso que eu vou derramar. Se estou cheio de religião, é a religião que eu vou derramar. Se estou cheio de amargura, coisa terrível é a amargura, é isso que vamos derramar, amargura. E nesse caso, não só derramar, mas contaminar muita gente. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Prestou atenção? Nem haja alguma raiz de amargura. A amargura é uma raiz amarga, terrível. Agora, raiz é aquilo que está para dentro do chão. Raiz aqui é aquilo que está dentro de você, amargura que você guardou. E aqui diz: não haja raiz de amargura que brotando vos perturbe. A própria pessoa amargurada é perturbada. E por meio dela, da amargura, muitos sejam contaminados. É uma coisa de louco, irmãos. Uma pessoa amargurada, ela vem com a amargura dela meia para lá e para cá, aquela coisa terrível, né? Como diz o texto aqui, ó, ela vem assim meia perturbadinha, chega e tem um grupo de irmãos aqui, ela senta ali e começa a babar, sabe aquela baba amarga, a amargura começa a derramar, babar. De repente, se tem aí uns 6, já levanta uns 4, 5 amargurados também.
Então, se estamos cheios de Cristo, cheios do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, é o que vai derramar em todos os momentos, principalmente nas horas mais difíceis. Então, irmãos, o que sai de nós na hora das dificuldades, dos trancos, das tribulações, que sempre estão esbarrando em nós? O que Jesus derramou no momento mais difícil da sua vida? O que Ele derramou naquele momento pior? Depois você vai estudar os evangelhos para ver. Portanto, seja cheio do que vale a pena derramar nos piores momentos nossos neste mundo, e que tem que ser Cristo. Só Ele vale a pena. Não é derramar o pior de mim, nem derramar o melhor de mim. Não é também derramar o melhor de mim, nem o pior de mim, mas derramar o que somos em Cristo, a vida dele, Ele, o caráter dele. Cristo é o nosso tudo. Cristo é o nosso conteúdo, não mais eu, mas Cristo em mim. Mas tudo isso depende da nossa união ou identificação com Cristo. Depende da nossa união. Cristo nos atraiu, nos uniu a Ele. Cristo não morreu sozinho, nem ressuscitou sozinho. São experiências compartilhadas com os homens. Por isso o cristianismo de Cristo é diferente de tudo que é religioso, porque Cristo é o único que prometeu viver em seus seguidores, e Ele vive. Cristo vive em seus seguidores, aqueles nascidos de novo. Vida cristã autêntica é um estilo de vida tão elevado que ninguém, exceto Cristo, jamais viveu ou pode viver. Só Ele. Mas essa é a ideia do Evangelho. Temos falado aqui. É a ideia do Evangelho. Qual é a ideia do Evangelho? Não mais eu, mas Cristo em mim, vivendo. Tudo depende desse relacionamento vivo com Cristo. Mas preciso fazer um alerta. Há muita confusão a respeito da nossa união com Cristo. Há aqueles que afirmam que somos um em essência com Deus. Esse é o conceito panteísta de nossa união com Deus. Uma união de essência. Deus é tudo e tudo é Deus. Assim, cada um de nós é Deus, é o próprio Deus. Esta foi a sugestão da serpente. É um conceito distorcido de nossa união com Cristo. Tem aqueles que pensam a nossa união com Cristo como sendo uma adesão aos princípios e ensinamentos de Cristo, mas aí seria uma união na base de sentimentos, ideias e interesses. A nossa união com Cristo não é isso. Outros acreditam que o crente obtém a graça da união com Cristo pela recepção dos sacramentos, em especial a Eucaristia. Quando o cristão toma a Eucaristia, ele une-se a Cristo. Esse é um conceito sacramentalista. E tem aqueles que pensam
a nossa união com Cristo em termos alegóricos, simbólicos, figurativos. Mas a atração de Cristo não foi simbólica, foi real. A morte de Cristo não foi simbólica, foi real. A ressurreição de Cristo não foi simbólica, foi real. Tudo real. E tudo que o Senhor compartilhou conosco é real. Portanto, a nossa união com Cristo é real, espiritual, vital, orgânica, eterna, e tem também um caráter subjetivo, porque é particular, pessoal e experimental pela fé na palavra de Deus. Que Deus nos dê a graça para compreendermos a nossa união em Cristo e experimentá-la de fato como uma realidade espiritual de fé na palavra de Deus.